Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alberto Oliveira, eu sou especialista em segurança da informação e estou trazendo para vocês um conteúdo bastante interessante sobre segurança da informação, notadamente na área de rede sem fio. O objetivo desse treinamento é trazer conhecimento para vocês sobre uma área que eu particularmente considero muito pouco explorada do nosso universo de segurança da informação, que são as redes sem fio, as redes Wi-Fi. Todo mundo tem Wi-Fi em casa, todo mundo tem Wi-Fi no trabalho, e muitas vezes a gente está se expondo a um risco por fazer a utilização desse tipo de acesso, desse meio de acesso, sem nem ter ideia disso daí. Então, o meu objetivo com esse treinamento, com esse curso, é falar para você quais são os desafios que eu enfrento no meu dia a dia com os meus clientes, com os equipamentos que eu configuro, com os ataques que eu contenho e que eu realizo dentro dos meus surveys de segurança. E dentro dessa minha experiência, passar para vocês o que é que acontece no campo, ou seja, qual é a real, o que é que acontece no mundo real considerando as redes sem fio. Então eu queria iniciar apresentando o curso para vocês, para que vocês possam entender o que é que vocês vão obter aqui de conteúdo, de conhecimento. Então, esse curso ele é um curso voltado para profissionais de tecnologia e segurança da informação. Por que não só segurança, Alberto? Porque eu vou falar de diversos itens aqui que são importantes na concepção de uma rede wireless, no desenho de uma rede wireless, na escolha da melhor opção, da melhor solução, que não estão diretamente ligados ao universo de segurança da informação, mas que, se a gente for considerar um cenário de uso, um caso de uso real, a gente vai ver que existem conexões. Mas eu sei que existem profissionais que trabalham apenas com a parte de infraestrutura, que não se envolvem profundamente ou diretamente com segurança da informação, e esse curso também é para eles, porque vai dar essa visibilidade em como as coisas funcionam dentro desse universo Wi-Fi. Para o pessoal de segurança, vai ter coisas mais focadas. Então, como funcionam os protocolos, como os tipos mais comuns de ataques que a gente enfrenta hoje e quais são os cenários possíveis de mitigação, dentre outras coisas. Então, além desses dois públicos, ou seja, o profissional de infra e o profissional de segurança, o pessoal que está iniciando no universo de pentest para rede sem fio. Porque, como eu acabei de falar, a gente vai ver ataque. Então, a gente vai falar como os ataques acontecem, a gente vai apresentar alguns ataques, algumas ferramentas, alguns produtos que podem ser utilizados para esses ataques, com um objetivo didático. Ou seja, de vocês entenderem como é que ele funciona e vocês poderem, dentro do universo de consultorias, replicá-los minimamente. O foco desse treinamento não é uma capacitação profunda para pentester. A gente vai ter um outro treinamento e outra oportunidade que vai fazer isso daí. Então, nesse a gente vai ver, de maneira geral, conceitos. E eu não posso esquecer também do pessoal que ainda está iniciando na carreira, ou seja, estudantes, pessoas que estão começando, pessoas que estão buscando conhecimento para saber em que área elas se encaixam dentro de tecnologia ou de segurança da informação, e obviamente que esse curso acaba sendo uma fonte importante e interessante de capacitação nesse sentido. Então, o que é esse curso, né? Dito tudo isto, o que é esse curso? Ele é uma fonte de conhecimento de base em segurança de rede sem fio. O que eu quero dizer com esse conhecimento de base? Muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, as pessoas se preocupam muito em saber como é que executa a ferramenta XPTO, como é que configura o equipamento Y, e esquecem de entender o que é que funciona por trás daquilo dali. Então, como é que é a sinalização, como é que funcionam os beacons, como é que uma rede Wi-Fi se comporta, por que mais à frente vocês vão ver que a gente diz que ela é baseada em grito, ou seja, os dispositivos eles gritam para anunciar a sua presença. Então, as pessoas que se concentram no produto e esquecem dessa base. Com essa base, vocês vão ser capazes de trabalhar com a grande maioria das ferramentas, a grande maioria dos produtos, sem maiores dificuldades, porque vocês vão entender o core da coisa, ou seja, vocês vão entender como é que ela funciona. E baseado na maneira como ela funciona, vocês vão conseguir trabalhar
com os produtos que existem no mercado, respeitando as suas peculiaridades, obviamente com a capacitação exigida por cada um deles. A gente pode considerar também como uma capacitação básica para avançada de segurança em rede sem fio. Por quê? O objetivo desse treinamento não é ser completo, ou seja, eu não vou falar de absolutamente tudo que é disponível dentro de rede sem fio, até porque a gente teria um treinamento extremamente intenso e que talvez não fosse tão proveitoso para vocês e para o meu público-alvo. Então, a gente vai fazer de uma maneira que seja mais ágil, proveitosa e que vocês possam utilizar os conhecimentos adquiridos aqui no dia a dia de vocês. Vai servir também para reciclagem profissional, ou seja, você está num momento de carreira em que você está querendo tomar uma decisão sobre mudança, você quer conhecer um pouco mais sobre como funciona esse universo tão utilizado e tão pouco falado das redes sem fio. Então, ele vai auxiliar nesse processo também de maior entendimento, maior conhecimento de novas tecnologias, de novas coisas que podem ajudar você no seu processo aí de capacitação, de mudança profissional ou de melhoria enquanto profissional de infraestrutura ou de segurança da informação. E também é um auxílio para que vocês possam ter um entendimento melhor do que é esse universo, que ao mesmo tempo que é muito simples, se torna muito complexo da rede sem fio. Porque quando a gente para olhar configurações, as configurações mais simples, mais básicas, elas são de fato básicas. Ou seja, você vai escolher um canal, você vai escolher um range de canal, você vai escolher a faixa, a frequência e parou aí. Mas quando você começa a destrinchar mais o 802.11, você vai percebendo que existem muitas coisas que não são ditas ou que não são feitas e que impactam diretamente em como cada rede sem fio vai funcionar. E a gente vai falar bastante sobre essa parte, né? Sobre essa parte que ninguém fala. O que esse curso não é? E eu acho muito importante frisar isso daqui. Esse curso não é voltado para hacking. Ou seja, eu não vou direcionar o conhecimento, o esforço, o entendimento, as coisas que vão ser ditas aqui para quem está interessado em hacking. Então, se você está interessado exclusivamente em aprender a trabalhar com teste de invasão em rede sem fio, esse curso não é para você. A gente vai fazer um novo curso que vai ser lançado posteriormente, que vai ter este foco, cujo foco vai ser ataques e defesas em rede sem fio. Mas é outro curso, não é esse. A gente deve estar lançando aí em breve, mas não é esse treinamento. Então, esse treinamento daqui, ele é voltado para que você tenha entendimento de base. A gente vai construir a base, a gente vai construir o conhecimento para que a gente possa chegar nesse curso de técnicas de invasão, de ataques e defesas, e vocês já estejam com uma bagagem bastante sólida para ter um melhor aproveitamento desse outro treinamento. Também não é uma capacitação completa em fundamentos de segurança da informação em rede sem fio. Por quê? Como eu citei anteriormente, existe muita coisa que é abordada, existe muito conhecimento envolvido nesse universo, e se eu for falar de tudo que existe aqui para vocês, provavelmente vocês não vão conseguir absorver essa quantidade, essa massa toda de informação. Então o foco é naquilo que a gente usa mais no nosso dia a dia, ou seja, coisas mais simples, dicas mais rápidas, que vocês vão poder ouvir, entender, aprender e já aplicar no seu dia a dia, no seu trabalho, inclusive na sua casa. E ele também não é um curso completo de fundamento de redes sem fio, ou seja, eu não vou descrever de maneira completa e absoluta todo o funcionamento do 802.11 e todas as suas possibilidades, probabilidades, mas a gente vai abordar sim tudo aquilo que é importante para que vocês possam trabalhar cada vez melhor com rede sem fio e de maneira segura. Alguns pré-requisitos que não são mandatórios para esse treinamento, mas que podem ajudar você a ter um melhor aproveitamento desse curso são conhecimentos de TCP/IP, ou seja, para qualquer coisa hoje que a gente tem em termos de rede, de comunicação, de conectividade, TCP/IP é essencial. A gente não vai focar em IPv6, a gente vai se voltar mais para IPv4. A grande maioria das redes wireless hoje ainda são IPv4. A bem da verdade, no Brasil, a grande maioria das redes ainda é IPv4, a gente vai se voltar para isso daí. É importante ter um conhecimento geral sobre sistemas operacionais, Windows, Linux, Mac,
para que dessa maneira vocês tenham um entendimento de como funciona cada comunicação de cada sistema desse com o seu access point, com o seu sistema de rede sem fio. Conhecimento de redes em geral, de maneira genérica, para que você entenda como se dão as comunicações, three-way handshake, comunicação TCP, UDP, as flags de comunicação, elas são importantes para poder entender, inclusive, a parte de ataques que a gente vai abordar. E ter tido contato com rede sem fio, sendo ela corporativa ou doméstica. Então, como eu falei anteriormente, rede sem fio é uma das coisas que você mais usa e que você mais vê em todo canto hoje. E a gente vê, inclusive, implantado de qualquer jeito, de qualquer maneira, até porque é só rede sem fio, né? E o objetivo desse treinamento é mostrar para vocês que não é só rede sem fio. E que vocês podem sim tomar algumas ações que vão transformar a sua rede, que não está com uma qualidade muito boa, que não está funcionando adequadamente, em uma rede de melhor funcionamento e melhor qualidade. Um aviso que eu queria deixar para vocês referente à parte de ataques. Não é objetivo meu, enquanto instrutor, enquanto facilitador de conhecimento, de que nenhum conhecimento que seja aqui repassado ou adquirido seja utilizado para fins ilícitos. Ou seja, tudo aquilo que está sendo passado para vocês, tudo aquilo que está sendo explicado para vocês, deve ser utilizado em ambiente profissional. Ou seja, qualquer teste de invasão, qualquer configuração de segurança que você vá realizar, ela precisa ser feita com autorização da empresa onde você trabalha e, obviamente, da empresa para quem você presta consultoria. E ela precisa ser avaliada previamente. Existem alguns tipos de ataques que podem fazer com que uma rede sem fio pare efetivamente de funcionar. Se existe essa possibilidade, você pode causar um problema para uma determinada empresa ou para um determinado indivíduo. Então, o objetivo desse treinamento não é ensinar a fazer isso. É capacitar você para que você possa criar o seu catálogo de serviços, por exemplo, e inserir a parte de configurações de redes wireless, de desenho de rede wireless, de arquitetura e sim também a parte de proteção. Então, não é o objetivo de maneira alguma capacitar vocês para que vocês façam isso em redes sem autorização, ok? Como é que esse curso está estruturado, né? Como é que eu dividi esse treinamento para que vocês possam fazer ter o melhor aproveitamento, para que vocês possam fazer o melhor uso do material? Então, a gente vai dividir em 4 módulos e cada módulo desse vai seguir uma determinada sequência. Então, a gente começa falando sobre a parte histórica, como é que surgiu o Wi-Fi, o ano em que surgiu, os primeiros casos de uso, as velocidades, os protocolos. Depois a gente passa para os problemas mais comuns e algumas situações onde você vai utilizar a rede sem fio no seu dia a dia. A gente entra na fase de ataques conhecidos, então a gente vai detalhar aí a grande maioria dos ataques que existem dentro do universo Wi-Fi. E a gente finaliza com uma visão geral sobre arquitetura, segurança, considerando o universo de rede sem fio. Então, onde é que você posiciona a sua rede visitante, o que é que ela precisa ter para estar aderente com as regulamentações existentes hoje no país e na grande maioria nos países do mundo. Então, é justamente dar para vocês esse conhecimento para que vocês possam aplicar isso daí dentro do dia a dia de vocês. Então, detalhando mais cada módulo. Então, no conteúdo do curso, o módulo 1 é a história da rede sem fio. Então, a gente vai ver como surgiu, onde surgiu, quem foi a primeira empresa que implantou uma rede sem fio, corporativamente falando, como é que ela funciona, aquela história do grito, né? Falar para vocês como é que é esse eu grito, o outro dispositivo grita, como é que isso funciona, como é que acontece essa comunicação, como é que foi feita a evolução dos padrões de quando começou até hoje. A gente já está aí entrando no Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6. Então já é um novo protocolo, uma nova sinalização que vai exigir novos equipamentos, dentre outras coisas. E falar também sobre os protocolos de segurança, o app e como ele surgiu, quais foram as suas vantagens e desvantagens, o WPA, o WPA2 PSK,
e Enterprise, que são a utilização profissional e a utilização mais voltada para o universo doméstico, quando a gente usa PSK. O WPS, quais são as suas facilidades, dificuldades e riscos de fazer a utilização. E possivelmente o item mais ignorado e que causa mais problemas, rigorosamente falando, em toda rede sem fio: interferência. No módulo 2, a gente vai falar sobre o uso das redes sem fio, por que elas cresceram tanto, porque que, na minha opinião, e isso é uma opinião pessoal, baseada na minha experiência, elas não substituíram as redes cabeadas. Quais são os riscos do uso das redes públicas e hotspots. A gente vai falar sobre IoT, casas inteligentes também. Automação baseada em redes sem fio. Hoje a gente tem um cenário muito interessante do ponto de vista de automação, de automatização de tarefas, de casas inteligentes. A gente vai ter também um spoilerzinho de Mr. Robot, para quem já conhece ou não conhece. Eu vou falar disso quando a gente chegar lá. Quem é esse Mr. Robot? Vamos falar também rapidamente sobre NFC e RFID, quais são os riscos e vantagens de utilizar isso daí, e algumas considerações sobre o Bluetooth. E aí a gente passa para a parte que possivelmente vai interessar a grande maioria de vocês, que são os ataques. Então a gente vai falar sobre grande parte dos ataques que existem hoje e que estão acontecendo nesse momento nas mais diversas redes wireless pelo mundo, e como é que cada um deles funciona, né? O que cada nome desse significa, o que cada nome desse quer dizer, e quais são algumas contramedidas que a gente pode tomar, quando possível, para fazer a proteção dos nossos ambientes, das nossas redes, contra esses tipos de ameaças. E para finalizar, a gente vai exatamente para o cenário de desenho, ou seja, de arquitetura. A gente já adquiriu bastante conhecimento sobre como a rede sem fio funciona, sobre quais são as necessidades que a rede sem fio tem, sobre como ela vai ter, você vai poder extrair o máximo uso dela, extrair o seu máximo potencial. Agora a gente vai saber como é que a gente desenha. Ou seja, para que serve um site survey, como é que eu uso um site survey para definir a arquitetura da minha rede, considerações de segurança sobre o desenho da comunicação da minha rede wireless com a minha rede corporativa, cabeada. Algumas tecnologias que existem para proteção hoje, além de alguns cenários possíveis que vocês podem utilizar dentro das empresas de vocês. E finalizando com o desenho, né? Como é que a gente cria um desenho ideal para a sua necessidade, para a sua empresa? Com algumas dicas aí do que a gente pode fazer em termos de proteção avançada quando se trata de redes sem fio. Esse cidadão aí sou eu. Eu tenho uma experiência bastante considerável no universo de segurança da informação. Nos últimos 5 anos eu tenho me dedicado, não exclusivamente, mas boa parte do meu tempo a estudar, entender e trabalhar dentro do universo de redes sem fio. Eu possuo uma série de certificações profissionais de segurança da informação. Eu sou instrutor de outros cursos de segurança da informação. E deixo aí também os meus contatos, a maneira de me alcançar. Eu vou procurar, na medida do possível, responder vocês o mais rápido que der. Pode haver algum delay, mas sempre que possível eu vou procurar dar respostas rápidas. O meu blog está super desatualizado, mas eu tenho uma presença bem interessante aí no Twitter e no LinkedIn. Então ficam aí as minhas redes sociais para quem desejar me seguir. E peço que vocês concentrem os seus tiras dúvidas dentro da plataforma do curso e dentro do meu e-mail. Vai facilitar assim, para mim e para vocês, para que vocês obtenham respostas mais rápidas. Ok? Espero que eu tenha sido bastante claro sobre como vai se desenrolar esse treinamento. E agora vamos partir para o início, né, para o que interessa. Vamos começar o nosso treinamento partindo do nosso módulo 1, onde a gente vai falar sobre a história das redes sem fio. Um abraço e até o próximo.